Olá, pessoal. Quarta-feira, 21 de agosto, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com as análises das notícias e os principais destaques do dia. A gente está ao vivo também pelo YouTube, é só você escrever lá Rede TVT, participe com a gente, mande perguntas, comentários, não esquece de dar like no nosso vídeo, compartilhe também. No WhatsApp, o nosso número é o 11 99798 4042. Acesse o catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo. Você pode ajudar a TVT nesse momento em que outras vozes são essenciais para o debate. Vamos para as notícias. Vaza Jato. Deltan Dallagnol queria construir um monumento à Operação Lava Jato. Conversas reveladas hoje pela Folha de São Paulo mostram que o chefe da Força Tarefa de Curitiba pensou num projeto que representasse a Lava Jato e as 10 medidas contra a corrupção. A escultura seria colocada em frente à sede da Justiça Federal. Os diálogos são de 2016. No grupo de procuradores, Deltan escreveu assim: "A minha primeira ideia é essa, algo como 2 pilares derrubados e um de pé, que deveriam sustentar uma base do país que está inclinada, derrubada. O pilar de pé simbolizando as instituições da justiça. Os 2 derrubados simbolizando o sistema político e o sistema de justiça." O autor do monumento seria escolhido num concurso público. A sugestão foi apresentada por Deltan ao ex-juiz Sérgio Moro numa conversa privada. Isso virará um marco na cidade, pano de fundo de reportagens e ajudará a todos a lembrar que é preciso ir além. Posso contar com seu apoio? Moro responde: "Não é melhor esperar acabar?" Isso se referindo ao fim da Operação Lava Jato. Deltan argumenta: "Eu apostaria que tão somente a existência do concurso já seria matéria de jornal, estimulará o debate sobre reformas." Moro não concordou com esse projeto. Ele fala assim: "Melhor deixar para depois. Em tempos de crise, o gasto seria questionado e poderia a iniciativa toda soar como soberba." Pois é. Brasília. Hoje pela manhã, Bolsonaro acusou, sem nenhuma prova, ONGs de serem responsáveis pelos incêndios na Amazônia. Questionado pela imprensa, o presidente admitiu a gravidade da situação, que definiu como uma guerra. O que nos preocupa e muito, o crime existe, isso aí nós temos que fazer o possível para fazer que esse crime não aumente, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar havendo, sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Bolsonaro ainda disse que os governadores do Norte não estão atuando para combater as queimadas e seriam cúmplices dessa guerra contra o seu governo. Olha só, tem governador, não quero citar nome, que está conivente com o que está acontecendo e bota a culpa no governo federal. Tem estados aí, que não quero citar, na região norte, que o governador não está movendo uma palha para ajudar a combater incêndio. Ele está gostando disso aí. Ricardo Salles foi vaiado na Semana do Clima da ONU, que acontece em Salvador, Bahia. Depois de cancelar o evento e recuar dessa decisão, o ministro do Meio Ambiente resolveu participar e acabou vaiado. Vamos ver. Speaker, His Excellency, the Minister of Environment of Brazil, Mr. Ricardo Salles. Minister, you have the floor. Bom dia a todos. Martin, obrigado pelas palavras. Prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto. Eu queria dizer ao nosso prefeito... A Semana Latino-Americana e Caribenha de Mudança do Clima reúne 26 países e segue até sexta-feira. Bom, sobre essas notícias do dia, a gente conversa agora com o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Como vai? Vou bem. Força de expressão esse tudo bem, né? Mas enfim. A gente insiste nisso, mas não vai nada bem. Nada tudo bem. Mal.
Agora, sobre essa questão dos incêndios, dele botar a culpa nas ONGs, é um absurdo, é uma invenção, enfim. E eu li hoje uma coluna do Gregório do Vivier na Folha, e ele dizendo que é uma ingratidão. Isso porque a própria Folha de São Paulo noticiou há alguns dias que fazendeiros do Pará, eles elegeram um dia do fogo. E eles botaram fogo deliberadamente em áreas da mata para chamarem atenção, para mostrarem trabalho para Jair Bolsonaro. Então, além de tudo, é uma ingratidão por parte de Jair Bolsonaro não corresponder às pessoas certas esses incêndios. Thalita, não é há muitos anos, sobretudo os militares brasileiros, construíram essa fantasia de que existem ONGs na Amazônia, né, que roubam as riquezas, que destroem a Amazônia, e jamais foram capazes de citar uma única ONG, né, uma única ONG dessas que tenha feito de fato isso. Colocar a culpa nas ONGs é mais uma diatribe de Jair Bolsonaro, porque ele sabe exatamente quem está colocando fogo na Amazônia. São as mesmas pessoas que sempre destruíram a Amazônia, são os latifundiários. O latifúndio, ele é um crime por si só. Então, e na Amazônia, a ação dos latifundiários, a ação dos plantadores de soja, a ação dos pecuaristas, sempre foi de destruição. E eles fizeram esse dia do fogo, é verdade isso. Né? Essas pessoas apoiaram Bolsonaro. Agora, eu acho que o Bolsonaro pode estar dando um outro tiro no pé e fazendo com que os governadores do Norte acabem fazendo o mesmo que os governadores do Nordeste estão fazendo. Você sabe que os governadores do Nordeste criaram um consórcio e esse consórcio está ganhando peso e dimensão de um agrupamento econômico, para não falar numa ação separatista. E agora o Norte, os governadores estão sendo acusados de uma maneira vil, de uma maneira irresponsável, de estarem cooperando com um problema que é do governo federal. O mundo sabe que essa destruição da Amazônia é resultado dessa política irresponsável do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente. Não é à toa que o ministro Ricardo Salles foi vaiado ininterruptamente nesse evento que está acontecendo em Salvador. Você acha que a população está percebendo de alguma forma a gravidade dessa situação? Porque a gente teve aquela tarde escura aqui em São Paulo. No Twitter também a hashtag hoje Trend Topic é Pray for Amazônia, reze pela Amazônia, enfim. Você acha que está tendo alguma forma de comoção da população? Não, acho que não. Thalita, a gente tem que admitir que nós nos tornamos um país abúlico, sem vontade, um país inerte. A população, se estivesse reagindo, estaria nas ruas. São Paulo foi coberta por uma nuvem negra. Se isso não foi capaz de mobilizar as pessoas em relação ao que está acontecendo, eu acho que só se tiver uma bomba igual de Hiroshima, que aí não sobra mais ninguém mesmo. Porque o nosso problema é que nós estamos cada vez mais reféns dessa sensação de que só o mundo vai poder nos ajudar. Nós não temos reação interna, as Forças Armadas não servem mais para absolutamente nada, entregaram a Embraer, acabaram de entregar hoje a base de Alcântara, né? Entregaram o pré-sal, estão destruindo a Amazônia e essas Forças Armadas estão caladas, estão impávidas, sem nenhum tipo de reação. Na política, nós temos também um Congresso Nacional absolutamente servil em relação ao presidente da República, que já cometeu dezenas de crimes de responsabilidade. Lembrando que a Dilma sofreu um processo de impeachment sem ter cometido crime de responsabilidade. Esse cara, esse psicopata, ele já cometeu dezenas de crimes de responsabilidade. Ele fala estultices diariamente e não há nenhuma reação. Nós não estamos reagindo, não há uma população reagindo, há uma população, pelo contrário, anestesiada e que bate palmas para essas loucuras. Basta ver que o governador do Rio de Janeiro fez naquela história do sequestro na ponte Rio-Niterói, né? Saiu pulando, feito um débil mental, né? na ponte, comemorando o assassinato ainda que numa ação policial que eu considero correta, de um maluco, mas nós não estamos reagindo. A população, eu acho que não está. Essa coisa de estar nos trend topics do Twitter, a gente sabe que essa população que vive no Twitter é muito diferente da que habita o mundo real.
Sim. A gente sabe que o mercado guia muitas das decisões do governo, das ações do governo. E daí eu vi uma matéria hoje que é a polêmica sobre a Amazônia tem ganhado espaço e pode causar reação de empresas. E é um executivo de uma consultoria de riscos falando que essa questão ambiental está no radar de companhias que investem ou pretendem investir no Brasil. Isso talvez signifique algo? Eu acho que só isso significa alguma coisa. Tem vários países que estão começando a reagir, sobretudo a questão da utilização de agrotóxicos na comida, nos produtos alimentícios que o Brasil exporta. Também estão começando a reagir em relação à Amazônia. A Amazônia sempre foi uma coisa muito sensível do ponto de vista da política internacional. Então, eu espero que pelo menos o mundo reaja, já que a gente não consegue reagir. O mercado, esse Deus mercado que é citado como se fosse uma pessoa, e na verdade ele não existe, né? Isso é reflexo das assessorias do poder econômico e o que elas plantam no noticiário. Basta ver quando o Macri sofreu essa derrota agora na Argentina, os mercados reagiram enlouquecidamente. Isso é mentira. O poder econômico está reagindo, e isso é feito de uma forma sistemática, de uma forma organizada, para reagir a qualquer avanço progressista hoje no mundo. Então, a gente não tem que considerar muito o mercado, a gente tem que considerar o que vai acontecer conosco aqui no Brasil. Nós estamos vivendo uma fase terrível, o desemprego só está piorando. Esses malucos que só tinham nos Estados Unidos estão começando a aparecer no Brasil também, porque nós temos também um ambiente favorável a essas maluquices, porque a gente está vivendo num ambiente de violência. No Rio de Janeiro, em 6 meses, a Polícia Militar já matou mais de 800 pessoas das comunidades pobres, pessoas negras, né? Porque nos condomínios da Barra da Tijuca ninguém entrou. Aí em Higienópolis, em São Paulo, e no Morumbi ninguém vai entrar. Mas em Heliópolis pode preparar que uma hora eles vão matar a gente. Então, nós estamos vivendo uma situação caótica, não estamos reagindo, e eu, sinceramente, Thalita, eu acho que a gente agora está esperando uma reação do mundo para poder ter alguma chance de sobreviver a mais 3 anos de mandato desse maluco que está no Palácio Planalto. A gente está se prendendo a isso, né? Por falta de outra, de outra forma de esperança. Leandro... porque a gente tinha que estar nas ruas, né? Tocando fogo, virando carro, fazendo o diabo, mas infelizmente não estamos. Leandro, grande beijo, muito obrigada. Beijo, obrigado a você, Thalita. Até mais. Você que curte a TVT, contribua com o nosso financiamento coletivo, ajude a manter e fortalecer esse projeto. É só acessar o catarse.me/TVT e fazer uma assinatura. Leandro chamou atenção para essa questão das 880 mortes por policiais no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre segurança pública no próximo bloco. Não só no Rio de Janeiro, no Brasil todo, mas com um olhar especial a tudo que está acontecendo lá no Rio. Fica por aí, bom para todos, faz um rápido intervalo. Se você está assistindo pela internet, não esquece de curtir o nosso vídeo. A gente já volta, até daqui a pouco. Bom para todos, de volta ao vivo. O vigilante William Augusto da Silva, de 20 anos, foi morto ontem após manter 37 pessoas reféns dentro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pousou de helicóptero no local depois do fim do episódio, comemorou o resultado com pulinhos, socos no ar. Ele nega ter festejado a morte do sequestrador, mas relacionou a ação da polícia à política de confronto com facções criminosas que ele adotou em comunidades do Rio de Janeiro desde que assumiu o cargo. Lembrando que a letalidade policial no estado, durante os primeiros 6 meses do governador, foi a maior em 17 anos. Sobre segurança pública, a gente conversa aqui no estúdio com o advogado criminalista Marcos Guimarães Soares, conselheiro e presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo, e o delegado Davi Pimentel Barbosa de Siena, professor de Criminologia da Academia de Polícia de São Paulo, coordenador do Observatório de Segurança Pública da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Vocês acham que, de certa forma, o Witzel ele se apropriou desse drama, desse sequestro, para legitimar a política de segurança pública que tem sido desenvolvida no Rio de Janeiro? E com esse grande problema desses números que mostram 881 mortes nesses primeiros 6 meses de governo por policiais, e principalmente nas periferias lá, que são nos morros, nas favelas, nas áreas de maior vulnerabilidade. É uma certa apropriação e
que não mostra nenhum êxito em contrapartida com a política de segurança que ele apresenta. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que, num primeiro momento, se você analisar especificamente a situação de ontem, eu considero a ação policial perfeita. Sim. Se é que é possível falar em perfeita com uma morte, né? Mas para a situação ali que tinha, eu acho que foi perfeitamente cabível aquela situação, até para se evitar o que ocorreu alguns anos atrás no ônibus 147, se não me engano. 174? 174. 174, sim. Então, e obviamente que isso faz parte também, aproveitou-se de uma forma até que natural, mas para a promoção dessa política de enfrentamento do governo do Estado do Rio. Sim, Davi? Eu acredito que foi uma medida excepcional, Sim. né? E só que a gente não pode tratar a exceção, levar a exceção a se tornar a regra, né? Sim. Porque as políticas públicas, elas são feitas de regras, né? Não de exceções. Então, claro, era razoável aquela intervenção, ela era necessária, mas a gente não pode pensar agora, né? O que fazer no próximo passo, né? Pensar que a política pública do Rio vai ser pautada, né? O dia a dia dos policiais nesses casos que são exceções, né? São exceções. O último caso, como o colega lembrou, foi um caso de 2000, né? Então, Sim. Esses casos de tomada de reféns, né, em coletivos, são casos excepcionais e que, assim, devem ser tratados como exceção, né? Medidas excepcionais. E a política pública deve se pautar pela regra, né? Pela norma, pela Constituição, não pelo estado de exceção, né? Sim. Porque quando eleito, ele fez aquele discurso de colocar snipers para atirar na cabecinha das pessoas que portarem fuzis, enfim, ele teve aquele discurso. E agora, nesse momento em que a ação foi exitosa e teve isso que ele já comentava lá no passado, né? Foi uma prática já comentada por ele no passado. De certa forma, parece que ele quer legitimar o uso em outras regiões. Como você falou, é exceção, não pode virar regra. Mas parece que ele tenta tornar isso regra. E essa é a política de segurança pública que ele pensa em desenvolver e que já tem desenvolvido no Rio de Janeiro. É acertado isso? Quais os resultados? A gente já vê a curto prazo qual é o resultado. E a médio e a longo prazo? Qual é o resultado da adoção de uma política de segurança como essa? Bom, o que eu acredito é o seguinte, primeiro tem um viés eleitoral nessas frases, Sim. nesses exageros, enfim. O que eu tenho visto e acompanhado na questão da criminalidade no Rio é que também os índices de crimes vêm baixando, quase todos, né? Então, de alguma forma, a população parece gostar, né? O que tem que tomar cuidado, obviamente, são com as truculências, com os exageros, né? Que o trabalhador tem que ser respeitado, a periferia, né? Os direitos humanos, isso nunca pode ser descartado. Sim. Mas, obviamente, que surgirão aí questões como essa, questão excepcional, como o doutor falou aqui do meu lado, que até na lei são tratados como exceção, porque é uma legítima defesa de terceiro. Sim. Na verdade, é o que legitimou ontem a ação do policial. Sim. Parece muito pautado numa política do medo, né? De você mata e para a população se sentir mais segura, mas daí você mata uma pessoa que está com uma suposta arma e, na verdade, há algumas semanas era uma chuteira que estava na mochila da pessoa, do menino, e depois dessa vez era uma arma que era de brinquedo. Então é muito pautado numa política do medo, parece. Eu reflito muito se o que está sendo implementado lá é uma política de segurança pública ou se é uma necropolítica, né? Porque me parece muito mais que aquilo que estava ali latente, que as pessoas tinham vergonha de dizer, hoje as pessoas dizem de forma desenvergonhadas, né? Elas admitem, né, abertamente, como é o caso do governador Witzel, né, a possibilidade de você atirar na cabecinha. Então, está em curso, sim, a meu juízo, uma necropolítica, né? Não penso que seja uma política de segurança de verdade isso aí, né? Eu acho que é uma questão mesmo de política de extermínio de certas populações aí, né? E, enfim, é perigoso. A gente tá indo para um caminho a despeito, né, da queda de alguns indicadores, né, criminais, como um colega disse, né, que, de certa forma, acaba dando uma legitimidade para a comunidade acaba falando, olha, estamos indo para o caminho certo, né?
Mas a história mostra que isso aí, lá na frente, a gente vai pagar um alto custo. Né? Exatamente. A médio e longo prazo, qual é o resultado de uma política como essa? A história brasileira ela é feita disso, né? Então, eu penso que a gente vai pagar um custo bem alto ainda, né? Porque esse estado de exceção, quando você acorda ele, né? Quando ele perde a vergonha, né? Aí a gente conhece a face mais perversa, mais tirana do Estado, né? E aí a história está cheia de exemplos aí. Sim, porque inclusive no Rio de Janeiro existem vídeos circulando nas redes de helicópteros atirando contra populações, moradores. Inclusive está no ar, a gente estava vendo, inclusive. E ontem a gente noticiou um vídeo de um helicóptero passando e jogando uma suposta granada. A moradora fala, né? Estão jogando uma granada. É um artefato explosivo que cai de um helicóptero e explode ali. Isso não é aceitável, Não, me parece que não. Eu não vi isso aí, né? Mas se for uma granada, me parece que não. Sim. Vamos para nível federal, então. Segurança pública a nível federal. Quando o ministro Sérgio Moro assumiu, prometeu algumas medidas e encaminhou um projeto de lei anticrime para para passar pelo Congresso. Esse projeto está sendo adiado, a tramitação dele. Maia falou já em mais 30 dias para poder começar a votar esse projeto, analisar esse projeto. E, por enquanto, parece a única medida apresentada em termos de segurança pública no país. Como vocês têm visto a discussão sobre segurança pública no país? Bom, com relação ao pacote anticrime, ele está sendo discutido ainda, né? Teve uma discussão no começo, se era constitucional, se não era, e agora está passando lá pelas comissões, se eu não me engano, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde eles estão analisando ponto por ponto do projeto, né? O que a gente já sabe é que, dentre as medidas lá sugeridas ou propostas, algumas já caíram, como, por exemplo, aquele plain bargain, que era o acordo para não se ter o processo, né, entre as partes, com o advogado, o Ministério Público. Isso aí já não faz mais parte do pacote. E também uma que é muito importante, que é a tal prisão em segunda instância. Essa, sim, é uma questão muito mais discutível ainda, né? Que está no STF, inclusive, também, Isso, né? Então tem uma discussão no STF, eles retiraram do pacote. E tudo indica que o governo vai propor uma proposta de emenda complementar aí, né? Constitucional, desculpa, uma PEC. Sim. Inclusive, teve um debate recente sobre esse projeto anticrime e uma advogada dos Estados Unidos, de uma organização internacional, falou assim, olha, vocês estão copiando um modelo que não está dando certo nos Estados Unidos, porque em relação ao encarceramento, lá existe um encarceramento em massa de uma população muito específica, pobre, negra, e o mesmo que está acontecendo aqui no Brasil. Então, ela fala, não está dando certo esse projeto que está em tramitação e que vocês estão pensando em adotar. Como que você vê esse projeto, Davi? Eu acho que o grande problema dele ele tem uma omissão grave, né, a meu juízo, que é a questão da investigação criminal, né? Eu acredito que o grande problema do campo aí do sistema de justiça criminal é a ineficiência da investigação criminal. Nós temos índices baixíssimos de esclarecimento, né, inclusive de homicídios, né, que a gente estava tratando agora há pouco. A média nacional é de 8%. Sim. Então, assim, eu estou convencido que vale a pena matar, porque se você parar para pensar, nem de cada 10 casos, nenhum a gente consegue levar a julgamento, né? Sim. Então, e eu acho que o pacote ele não toca nisso, ele não aperfeiçoa o nosso modelo de investigação, né? Ele não torna a investigação mais célere, mais, né, condizente com os tempos atuais, né, com os desafios que a Polícia Judiciária deve enfrentar. Então, eu acredito que ele é um projeto que, assim, ele vai gerar um efeito simbólico, é produto mais de um direito penal, processual penal simbólico, né, que atende, sim, aos reclamos de uma parcela da sociedade, mas que de efeitos práticos mesmo, né, na operacionalização do sistema de justiça criminal, a Polícia Judiciária vai continuar funcionando da mesma forma e a gente sabe como é que é, de uma forma ineficiente, né, sem conseguir levar os criminosos aos bancos dos réus, né? Então eu acredito que a gente poderia avançar assim. É uma janela de oportunidade. Sim. Esse projeto poderia ser aperfeiçoado, a gente poderia ter um projeto não do ministro Sérgio Moro, mas um projeto da sociedade brasileira, né? Eu acho que a pauta de segurança pública não deve ser uma pauta da direita,
Sim. Eu acho que é uma pauta da sociedade, né? Todos os campos, inclusive os campos progressistas, têm que trabalhar para construir um projeto satisfatório. Agora, o que eu estou observando é que é um projeto que não vai produzir os efeitos que de anticrime não tem muito. Sim. Não tem muita coisa, não. Sim. Você falou que atende aos desejos de uma parcela da sociedade. Que parcela é essa? A parcela mais tida mais como conservadora, né? Que vê que a pena é a solução para tudo, né? A gente tem um problema grave, né? A gente tem um problema de superencarceramento, né? A gente se encarcera mais. Você disse, né, que os Estados Unidos está revendo, e está revendo mesmo. Eles estão tendo uma inflexão no encarceramento lá, né? Eles estão encarcerando menos que o Brasil nesse momento, né? A taxa de encarceramento deles está caindo, né? E a nossa está crescendo. A gente cresce a passos largos, né? Já chegamos à 3ª colocação aí, em números absolutos. Então, eu acho que tem uma boa parcela da população que ainda acredita assim, que, né, a pena é a panaceia da humanidade, vai salvar tudo, a gente tem que encher os presídios. E aí acontece o que aconteceu em Altamira, enfim. Aí a gente a sociedade precisa perceber que o que acontece no presídio, na penitenciária, né, gera reflexos aqui fora, né? Sim. Que aquilo que ocorre lá dentro, né, não é entulhar, né, não transformar a cadeia num depósito de indesejáveis. Isso não vai resolver o problema da segurança, não torna ninguém mais seguro, né? Sim. Porque a gente precisa de uma polícia inteligente, uma polícia ágil, que elucide os crimes, né? Buscar alternativas à prisão, a prisão ser tratada sempre como a última razão, né? Evitar a prisão de pessoas que praticaram crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, pensar numa nova política de drogas, né? A nossa grande parcela da população carcerária hoje são de apenados são varejistas, né? São pequenos, que a gente diz, traficantes, né? Então, eu acho que tem todo um feixe de coisas que a gente tem que refletir, pensar, e eu acho que é um momento, é uma janela de oportunidade. Sim. De transformar esse pacote, não do Moro, mas um pacote da sociedade brasileira. Preciso ver se tem caminho para a sociedade interferir, inclusive, na construção desse pacote. Espera aí que a gente já volta para essa conversa. Quem vai entrar, inclusive, nessa conversa é a Jaqueline Muniz, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Jaqueline foi diretora da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro em 99 e integrou o Ministério da Justiça em 2003. Seja bem-vinda, Jaqueline. Tudo bom? Olá, boa tarde para você, para todos aí, os seus telespectadores. Um prazer te receber aqui, Jaqueline. Deixa eu te falar uma coisa, governador Witzel, vamos voltar para o Rio de Janeiro. Ele venceu, então, as eleições de 2018, prometendo dar carta branca aos policiais, defendendo que criminosos armados com fuzis deveriam morrer, deveriam ser atingidos na cabecinha. E é uma promessa que ele vem reafirmando desde a sua vitória e vem cumprindo, né? Como você tem visto a atuação do Witzel aí no Rio de Janeiro? Quero saber de você que fica aí no Rio de Janeiro, inclusive. Então, a primeira coisa importante é que o governador foi eleito para ser governador. Ele não fez concurso para a polícia. Portanto, quando ele brinca de Power Rangers ou de comando e em ação ali na esquina, ele deixou a cadeira vazia de governo. Não existe cadeira vazia. Alguém no Guanabara senta e governa no lugar dele. Eu imagino que esse tipo de atitude, né, pode ser produto de uma espécie de ingenuidade, de ignorância ou mesmo de oportunismo. Porque, na verdade, né, quando você se deixa encantar pelo canto da sereia policial, pelos alisadores audazes de maçaneta, você perdeu a capacidade de governar os meios de força. Portanto, eles te algemam. Você fica refém e rifado. Ora do sobe e desce do elevador da violência. Ora você vai comemorar, ora você, né, a fatura vai bater na tua porta, como bateu semana passada com as mortes, né, de jovens. Quer dizer, nem Bíblia na mão, nem camiseta de projeto social, nem chuteira no pé é capaz de proteger um jovem das periferias, não branco, né, e pobre, da mira de um fuzil. As palavras, né, letais do governante produzem licenciosidades ilegais, informais e clandestinas na esquina. Fica todo mundo com peito de pombo, com síndrome de pequena autoridade, pagando moral na esquina para qualquer um, não apenas a polícia. Correto? A polícia é uma organização profissional. Quando a gente investe na profissionalização da polícia, a gente tem qualidade repressiva e não repressão burra.
que, na verdade, gasta os recursos sem produzir resultados, tanto no curto quanto no médio e no longo prazo. O que se assiste é também o engana-trouxa dos policiais, tá certo? Ou seja, você valoriza discursos corporativistas que não ficam de pé, porque, afinal, a chamada guerra contra o crime no Rio de Janeiro tem 31 anos. Que resultado produziu? É curioso que aqui existem os piores bandidos da humanidade. Parece que todos os monstros, assim como os Godzillas estão em Nova York, os principais monstros criminosos do Brasil estão no Rio. Curiosamente, todos presos. E segue continuadamente a guerra contra o crime, que, na verdade, nada mais passa do que de um marketing macabro, de uma crise política, uma crise fabricada que visa produzir governo com o crime e não contra ele, porque a economia política criminosa no Rio de Janeiro, que não é vender e cheirar pó de mármore, tem alimentado trajetórias eleitorais e não é de agora. E o calendário dos grandes eventos, desde 2008, precipitou esta farra da segurança pública. No Rio de Janeiro, o policial é uma espécie de zumbi de policiamento, de patrulhamento. Ele tem 2 carteiras. A primeira, a de policial. A segunda, de atestado de óbito, que ele não sabe quando ele vai usar, mas que naturalmente é certo que isso vai acontecer. Na verdade, as polícias do Rio de Janeiro, em especial a polícia militar, é feita de não brancos, moradores da periferia que começaram a trabalhar aos 12 anos de idade. Correto? Então, uma polícia, tal como a de Salvador, são as polícias, digamos assim, com uma composição étnica, a presença, né, de pardos e pretos muito mais alta de todo o país e que vivem na periferia. Tanto rapazes e moças que começaram a trabalhar muito cedo e que escolheram a polícia como carreira, não apenas por uma questão de vocação, mas porque o start de ingresso na carreira pública é baixo, permitindo estabilidade do emprego, tá certo? Ascensão, né? E poder, com isso, dar uma condição melhor para a vida de sua família, né? Então, na verdade, essas bravatas, que são bravatas de ocasião, o indivíduo funciona como uma espécie de flanelinha da esquina, né? Agora vai, agora não, agora vai. E esse tipo de ingerência maximiza a qualidade decisória e tática da polícia na esquina, seja da ação convencional, seja da ação especializada, porque o estado da arte da polícia é reduzir em tempo real incerteza, risco e perigo, e não esquentar a chapa. Então, esse tipo de ingerência, ele vai alterando o tempo decisório da polícia ali, maximizando as chances de abuso de autoridade, desacato de autoridade e, evidentemente, de vitimização de toda sorte. Isso foi diferente, né, como você pode responder, do que aconteceu ontem no sequestro. Ali uma avaliação, né, uma accountability a ser feita e há como medir a eficácia, eficiência e efetividade. Para quem tem interesse, eu própria como pesquisadora, na minha área de doutorado, 20 anos atrás, fui estudo de polícia, sou professora da Universidade Federal Fluminense, do primeiro bacharelado em segurança pública das universidades federais. Temos quase 30 anos de produção de pesquisas e conhecimentos, né? Não só de altos estudos como aplicados em justiça criminal e segurança pública. Temos o maior curso de formação policial do país, que é o Tecnólogo em Segurança. Formamos mais de 500 profissionais de polícia ao ano com nível superior. Correto? Que, evidentemente, aprendem coisas legais pertinentes sobre a produção científica de polícia, policiamento e segurança. Não é palpitagem de opinião, né, da opinião, não é ignorância ilustrada, como esse tema favorece. Porque o que nós assistimos é o aparelhamento do medo, e o medo é péssimo conselheiro. Diante do medo, você quer o fortão musculoso da esquina, da academia, você quer o miliciano, gente boa, o traficante de estimação, ou mesmo, né, o policial Charles Bronson para te proteger. Só que proteger não é segurança, porque tem como fundamento a ameaça. E a ameaça, a venda dela, paga-se por ela, né? O seu protetor de hoje será o seu tirano de amanhã. Portanto, o governante, agindo da forma como uma espécie de animador de auditório, como ventríloco operacional, ele rebaixa a política a uma sucessão de táticas. Cabe a ele determinar os fins e não intervir nos modos e nos meios, né? Para não se repetir tragédias como foi a de um 7-4 anos atrás, tá? Que as pessoas parecem ter esquecido. Então é importante que a gente lembre que há dimensões decisórias claras e não ficar brincando de animador de auditório de reality show, né? Porque a segurança pública é necessariamente portadora de más notícias. E o que o governador está fazendo é gastar o capital político dele nos primeiros meses sem pôr de pé qualquer política. E ao fazê-lo, ele será rifado pelo próprio discurso do temor que ele construiu. Ele está vivendo um cerco moral, né, com os próprios dados da insegurança. E isso é grave, não importa se ele é direita, centro, ou lado, ou esquerda. O fato é que ele foi eleito para governar.
E parece que ele até agora não conseguiu fazer isso, né? Portanto, ele está algemado em sua... Nossa, tem tanta coisa que me chamou a atenção na sua fala, que é muita coisa para eu perguntar, não vai dar tempo, mas enfim. Você resume bem essa questão dos desejos eleitorais do governador, né? E ele usou, de certa forma, esse episódio para se colocar ali como, de repente, um futuro candidato. É claro que ele tem interesses políticos, inclusive, em se colocar como candidato, se sobrepondo a Bolsonaro. Mas você acha que, a longo prazo, nesse mandato que ele está enquanto governador, ele não vai conseguir apresentar resultados para conseguir essa eleição? Porque existe uma certa parcela da sociedade que acha, que acredita que foi de muito sucesso essa política que ele tem adotado no Rio de Janeiro e essa ação dele de ontem. Então, assim, como que você vê o político Witzel hoje? Então, mas antes de falar do político, tem que lembrar que esse tipo de discurso catártico, né, que se apresenta hoje, ele não é nenhuma novidade, ele é um requentar permanente. Como eu falei, a instrumentalização do medo, a insegurança como um projeto político, um projeto de poder, aqui no Rio de Janeiro, como em outros lugares do Brasil, a insegurança não é um fracasso, a insegurança é um sucesso. Trata-se de produzir e maximizar a insegurança. Por isso o discurso e a prática do tiro, porrada e bomba, que é publicitário, maximiza o medo, né, da favela ao asfalto, da zona rica à zona pobre, fazendo com que todos nós, porque como o medo não se adia, não dá para sentir medo daqui a pouco, depois de amanhã, no governo gente boa que vai entrar daqui a 1000 anos, o medo é sentido no imediato de nossas vidas, no ir e vir, entendeu? Então a instrumentalização do medo, ela consegue um resultante muito interessante, que é sabotar os esforços de coesão social, com isso viabilizando a possibilidade de destituição de direitos e ofertando coercitividades seletivas, teatralizadas, que favorecem, na verdade, não a produção, não se trata de combater crime nenhum, se trata de maximizar o medo para comprar brinquedos, vender brinquedos da indústria de segurança pública, do shopping center da insegurança pública, que alimenta, né, licitações e negociatas alheias, porque a economia política do crime, que não começa e termina na droga, e sim na venda, na terceirização dos impostos, né, dos serviços essenciais, água, luz, gás, tá? Todos os serviços essenciais às comunidades populares são terceirizados. Aquela população paga 3 vezes, paga o Estado, paga a milícia, paga o crime, isso forma caçadores de campanha. Tem sido assim desde o início da década de 2000, não é de agora. Correto? Então, estamos falando de um projeto de poder. E esse projeto de poder tem rendimentos, né? Porque, diante do medo, a gente abre mão das garantias individuais e coletivas, dos direitos mais básicos, em favor de uma proteção de ocasião. Esse fenômeno político de fabricação de crises de segurança, que são sempre primeiro políticas, antes de serem reais ali na esquina, porque as soluções de segurança pública são baratas, pasme, baratas, monótonas, enfadonhas e rotineiras, como qualquer trabalho. A fabricação de polícia do espetáculo, polícia ostentação, tiroteios, tudo isso tem um efeito publicitário, de marketing, para maximizar os retornos que essa economia produz. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ontem, sobre a operação de ontem, né, em que todo mundo, o governador, na verdade, como muitos políticos, quase sempre oportunistas no campo da segurança pública e lenientes, porque são incapazes de produzir uma política de segurança pública, fica todo mundo ali mordendo o calcanhar da polícia, de papagaio de pirata, correto? Tentando tirar lucros, né, dividendos de uma ação operacional idealmente, tecnicamente qualificada e tentando fugir, se esconder, né, das tragédias que as próprias indecisões produzem. Né? É preciso que a gente lembre isso. Né? Porque o Brasil está cheio de ótimas experiências no campo da segurança pública que foram descontinuadas exatamente por pagar o preço de darem certo. Então está dando certo, está atrapalhando os meus negócios. A UPP foi um deles, né? As áreas integradas no Rio de Janeiro, o sistema de metas, correto? Quem criou os primeiros programas no Brasil de policiamento comunitário em favela foi o Rio de Janeiro. Quem criou o primeiro programa de controle de estresse e de uso da força na polícia foi o Rio de Janeiro. Correto? A reestruturação da inteligência, o primeiro sistema de dados integrados, o primeiro georreferenciamento, né, do crime, né, distribuído pela cidade, pelo Estado, de maneira a fazer um policiamento orientado, né, por evidências. Tudo isso é Rio de Janeiro, né, no início dos anos 90, final dos anos 90, dos anos 90 para cá.
Então, só para fechar a questão da operação, que eu acho que é importante, porque muitas das vezes a nossa socialização e a nossa educação sobre segurança pública, justiça e polícia no Brasil é hollywoodiana. Tem sido de filmes de tela quente que passam na televisão. E as pessoas com aquelas fantasias, né? E isso tem um rendimento também, porque oculta quais são os processos decisórios, a capacidade coercitiva dos meios de força, a doutrina dos da força, se tem ou não no país, quais são os procedimentos operacionais válidos, quais são as alternativas táticas aceitas à luz da lei da legitimidade, correto? Essas coisas são coisas para serem discutidas. Pergunta que eu faria a todos vocês. Vocês conhecem o padrão de tiro de sua polícia? Qual é a taxa de acerto de tiro defensivo, que não existe James Bond, licença para matar, da sua polícia por modalidade de tiro e modalidade de armamento? Porque, afinal de contas, o estado da arte da polícia é usar da força potencial e concreta em armamentos menos letais e letais em qualquer circunstância, preventiva, dissuasória ou mesmo repressiva. Ok? Nós sabemos quais são os controles, quem autorizou o uso desses armamentos, porque isso é autorização da sociedade. Quem decide a capacidade coercitiva da polícia em qualquer democracia somos nós. Ontem, o que aconteceu, que eu queria fechar a minha fala, me desculpa. Ponto 1, a polícia aprendeu com o 7-4. O 7-4 virou um reality show, ficou um governante falando pode, não pode, agora vai, agora não, correto? Isso tudo interferiu na tomada de decisão em tempo real. Eu gostaria de lembrar que uma tomada de decisão policial é de menos de 2 segundos. Não dá tempo de fazer seminário, slow motion, não. Então, essa é a primeira coisa. A polícia chegou ali, esgotou os meios de negociação, correto? Que é o necessário. Né? É um grupo, ali dentro, ela não pode pagar para ver, ela tem que dispor em 360 graus sniper, cuja razão de ser do sniper é ser um cirurgião que faz um corte preciso. Por isso não há tiroteio, é um tiro defensivo diante do enquadramento e da pisada desse tiro, correto? E isso, essa decisão tem que estar posta antes, as alternativas de negociação, e se o indivíduo está sob transtorno emocional ou sofrimento psíquico, isso é um comprometedor, é um complicador, porque ele é incapaz de acompanhar de forma continuada o comandamento da polícia. Por outro lado, 39 pessoas ali dentro, alguém pode passar mal, ter uma crise de pânico, gritar, entrar em desespero, e tudo isso afeta o processo decisório. Por isso que quanto mais o tempo passa, e foram quase 4 horas, mais você vai multiplicando desvantagens táticas. A razão de ser é tomar, naquele momento, a decisão de atirar foi uma decisão adequada, o juízo tático estava adequado do ponto de vista da doutrina policial democrática. No entanto, o problema que precisa ser refletido é sobre o juízo de propriedade. Quais os meios que estavam disponíveis para produzir o resultado desejado, que é sempre baixa zero. Sim. A razão de ser de uma SWAT, de um BOP, é atuar em situações de elevado grau, de elevado risco e produzir o menor dano possível. É isso que paga a conta do BOP. E não brincar de síndrome de cabrito, subindo e descendo o morro. Claro. Okay? Então, isso é importante para a gente entender, né? E que essa fatura ali é uma fatura que a polícia acumulou em termos de expertise. Né? Quanto agora? A pergunta é, o tiro levou ao óbito. Pergunta básica. Esse tiro, né, o tiro era um tiro letal de partida, por uma decisão em situação de extremo risco, ou produziu o resultado morte? Qual foi a presteza do socorro? Essas variáveis todas precisam ser demonstradas, explicitadas para a população, para que nós possamos ter garantia da ação policial. A polícia atua entre nós, não na fronteira. Eu não posso ter medo de bala perdida. Correto? Eu não posso ter medo de que a polícia vai errar usando o instrumento dela. Músico tem que saber tocar bem o seu instrumento. A professora aqui tem que saber bem fazer pesquisa. Eu sou uma professora pesquisadora. Né? O policial pode cantar maravilhosamente bem, mas o que se espera dele é o uso comedido e suficiente da força em toda e qualquer ocorrência. Esse é o lugar da ação da polícia. O que o governador fez foi destituir o seu programa de milhagens. Tá certo? Ele está gastando o tempo dele. Quero agradecer demais a participação, acho que foi bastante elucidativo, deu para a gente entender muito bem a questão sobre o Rio ontem e sobre a política que está sendo desenvolvida lá. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Um abraço para vocês e aos colegas aí no debate. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Ela traz algumas questões bem interessantes, inclusive, Davi, ela fala muito sobre essa questão da polícia, sobre assertividade da polícia, sobre como a polícia tem trabalhado. E ela traz um outro dado interessante, que é sobre a questão dos tiros do sniper, porque
a gente entende que o sniper tem que matar com um tiro, só que veio a público é que ele deu 6 tiros, a gente não sabe, enfim, qual foi o tiro que matou, porque teve tiro na perna, teve tiro no peito, que levou, enfim, a uma parada cardiorrespiratória. Eu acho que tudo isso vai ser desvendado nos próximos dias, tem um inquérito, inclusive, que será respondido em relação a isso. Mas sobre esse ponto específico, vocês têm algum apontamento sobre o tiro do sniper que matou esse sequestrador? Bom, eu acho que o tiro foi bem dado, mas como é que você pode medir na hora? Você tem que dar um tiro, 2 ou 3, infelizmente, teve que eliminar o perigo. Sim. Tinha gasolina dentro do ônibus, enfim, também eles não sabem exatamente o que tinha e o que não tinha. Sim. Se a arma era de brinquedo, se não era, é uma coisa muito complicada. Sim. Mas eu considero uma ação legal. Não dava para saber se a arma era de brinquedo naquele momento? Pelo que eu vi, não. Eu não tenho como fazer um juízo disso, né? É muito complicado. E tinha gasolina lá dentro, né? Tinha. E ele tinha um isqueiro de acero. Tinha fogo lá em determinado momento. Atirou fogo lá em alguma coisa. É uma coisa muito complicada. Pegar esse gancho das armas. Bom, o governo Bolsonaro tinha apresentado medidas sobre posse e porte de armas, recuou e agora está apresentando projetos de lei que vão tramitar no Congresso em relação a posse e porte de armas. Até que ponto projetos de lei que, enfim, dão mais liberdade em relação a posse e porte de armas contribuem para a segurança pública? Isso para mim é uma discussão muito ideológica. Né? E acho que a sociedade civil tem que discutir mesmo, né, para saber da efetividade. Obviamente, se você tiver uma pessoa que não sabe nem dar um tiro esportivo, não vai adiantar nada para a segurança pública. De outra forma, eu vejo muita gente falando, mas eu não posso ter uma arma em casa, por exemplo, para me defender caso eu queira de um ataque com uma pessoa com uma barra de ferro ou mesmo com um revólver. Será que não é um direito do cidadão? Então, tudo isso, no meu modo de entender, deve ser avaliado, né? Sim. Por isso que tem que escutar a sociedade civil. Mas a sociedade civil está sendo consultada em relação a tudo isso? Porque a gente tem um Congresso eleito ali, mas é um Congresso conservador, a gente sabe, e que tem um viés ideológico muito forte. Então é esse Congresso que vai legislar sobre a sociedade. De qualquer forma, foram eleitos recentemente, né? Sim. Agora, se vão formar maioria, se não vão, é para isso que estão lá. Mas também tem as audiências públicas, isso pode ser discutido ainda, com mais calma. É curioso que o presidente ele festejou, né, a queda de homicídios e a gente não vê uma medida efetiva, né, que ele adotou para levar essa queda de homicídios, né? Sim. Resultado de governos anteriores isso? Parece que é muito mais uma sazonalidade, né, que estatísticas criminais têm muito disso, né? Os anos de 2017 e 2018 foram anos violentos, né? Foram anos de guerras entre facções, então que levaram a um alto índice de elevadas taxas, melhor dizendo, de homicídios nas regiões norte e nordeste, né? Sim. Então, mas ele está festejando isso. Então a gente pergunta, qual que é o grande projeto de segurança pública dele? Bom, ele apresenta 2 caminhos, né? O pacote anticrimes que a gente conversou no bloco anterior e essa questão do decreto de armas, né? Que não é uma medida de segurança pública, né? Até porque ele está privatizando a segurança. Cidadão, você cuide da sua segurança. É uma forma de privatizar, né? De delegar a segurança ao cidadão. E a gente tem que questionar se isso de fato vai implicar realmente em queda de homicídios. Né? Até porque, se a gente for analisar o perfil de vítimas de homicídio no Brasil, são de pessoas que não vão ter condições de comprar arma de fogo legalizada. Porque é caro, inclusive. Porque é caro, extremamente caro você obter seja um CR no Exército, seja um registro no Sinarme, enfim, é caro. Então, não me parece que essa medida vai implicar numa queda de homicídios assim, que vai justificar, né, o decreto, né? A gente pode, claro, tentar discutir a existência desse decreto, da flexibilização por outros olhares, mas a questão das estatísticas criminais, eu acho que ele não vai conseguir justificar isso, não é algo que se sustenta. Entendi. É porque você fala, inclusive, Marcos, em ouvir a sociedade, a gente sabe que é uma medida que agrada muito a base eleitoral de Bolsonaro, mas já foram feitas pesquisas de opinião que mostram que a população brasileira é contra, inclusive, liberar armamento para a população, enfim. Então, será que a população vai ser ouvida e ela está sendo ouvida em relação à política pública de segurança? Então, é uma boa pergunta, mas a gente mede aí pelos
sei lá, as pesquisas. Quando se fala em pesquisa também, tem o tal Estatuto do Desarmamento, que na minha visão foi o Estatuto do Armamento. Que eles deram uma forma de mudar, enfim, respeitando as opiniões contrárias. Sim. Mas eu acho que assim, a política de segurança pública não pode ser uma política isolada. Então ela tem que contar com investimento no social, na educação, para que isso com o tempo, né, possa refletir realmente nos índices de criminalidade e de segurança. Né? Obviamente que tem que ser tomadas medidas mais drásticas ou mais urgentes, vamos dizer assim, melhor dizendo, logo de pronto. Sim. Mas o importante que eu acho realmente é você investir na base, ou seja, no social, na educação, para que você possa realmente, lá na frente, investir menos em segurança, ter um povo mais bem educado, com mais condições de... Mas isso também não está sendo feito. Mas é muito começo, eu acho, sei lá. Porque você fala a gente sabe que a desigualdade gera violência, então realmente, vamos investir na educação, vamos investir em projetos sociais, enfim, mas a gente não vê isso acontecendo. A discussão de segurança pública, inclusive, toma espaço das discussões sobre educação. Mas eu acho que é a cara do governo também, né? Sim. Mas assim, já teve muita discussão da educação aí, né? Nem todas favoráveis ao governo, mas enfim. Eu acho que é um problema muito grande. Assim, costumo falar como se fosse um hospital, né? Você tem um monte de gente doente, mas você tem que cuidar do pronto-socorro primeiro, não tem jeito. Sim. Que é a violência na rua, esse dia a dia. Sim. E depois tratar de todo o resto. Davi acha que a gente está tá guiando a discussão sobre segurança pública por um caminho interessante ou... Volta ao ponto da janela de oportunidade. A gente está perdendo, né, a oportunidade de, enfim, trabalharmos com uma prevenção primária, né, como ele disse, a questão da educação, enfim, que realmente o Estado está deixando muito a desejar, né, o Brasil como um todo, o país como um todo. Então a gente não vê o estado de bem-estar social, que veja, a primeira medida que você deve adotar para conter a criminalidade, ele está ruindo, né? Então, já começa aí o problema. E aí, quando você parte para uma prevenção secundária, a polícia tem lá seus problemas, né? Como eu já abordei, a questão da investigação realmente está deixando a desejar, né? A polícia não está conseguindo prevenir, muitas vezes a contento, o crime. E aí, quando você vai para uma prevenção terciária, que seria o Estado penal, né? A gente vai ver que o Estado ele não está conseguindo ressocializar esses presos, né? Nem tem como naqueles espaços, né? Naqueles depósitos de carne humana. Sim. Então, a gente falha nos 3 momentos, né? Então, eu acredito que um pacote de segurança pública sério, né? Ele tem que dar conta disso tudo. Se o crime é um fenômeno complexo, multidimensional, né? Ele tem que dar conta dessas 3 formas de prevenção, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, a polícia não consegue dar conta do recado sozinho, muito menos as prisões, né? A sociedade também não, né? Eu acho que a gente precisa da articulação dessas 3 formas de prevenção, né? Um pacote de crime que considere de verdade o crime como algo multifatorial, multidimensional. Sim. Mais uma pausa rapidinho. Na semana passada, o Ministério da Justiça divulgou dados que apontam queda de 21,2% no número de homicídios nos primeiros 4 meses de 2019. Isso comparado ao mesmo período de 2018. De acordo com o governo, houve queda em toda a modalidade de violência. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, caiu 23,8%. Casos de estupro caíram 13,6%, só para citar alguns dados dessa pesquisa. Para a gente entender melhor esses números, a gente conversa agora com a juíza federal de Santa Catarina, Cláudia Dadico, doutora em ciências criminais. Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Cláudia. A gente até comentava um pouco em relação a esses números. O governo pode adotar como resultados de ações suas ou não? Bem, em primeiro lugar, né, gostaria também de complementar um pouquinho a minha qualificação. Também sou membro da Associação Juízes pela Democracia, né? É uma associação que também tem discutido bastante esses temas. Acredito que é precoce, é muito prematuro que o governo coloque para si algum tipo de êxito em políticas de segurança pública
só com base nesses índices dos 4 primeiros meses, né? Como foi bem pontuado aqui pelos convidados antes da minha fala, a questão da segurança pública é muito complexa, é muito sazonal, interfere com muitos elementos que às vezes estão fora do governo. Então, de fato, ele comemorar como um êxito seu é prematuro. Além do mais, a questão da segurança pública, a grande massa de medidas, né, referentes à segurança pública se situa na esfera dos governos dos estados, né? A atuação do governo federal aí ela é subsidiária, ela é mais uma atuação de orientação geral, ela não é efetivamente a esfera de competência, a esfera de poder diretamente envolvida com a segurança pública. Tem um dado interessante que eu estava lendo, que é inclusive em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, ele não estava apto a receber recursos federais para a segurança pública, do Fundo de Segurança Pública, porque o Estado precisa criar um conselho para tratar dessas verbas repassadas. Isso não é só no Rio de Janeiro, não. Vários estados não recebem essa verba por conta de não ter criado esse conselho para discutir, um conselho para, inclusive, dar mais transparência ao uso dessas verbas. Os estados estão atrasados, porque é uma verba que poderia já estar sendo implementada na segurança pública, né? Com certeza. E, na verdade, o que temos sentido, e aí não só por parte do governo de alguns estados, mas também no governo federal, é uma certa aversão aos conselhos, né? Uma Sim. certa aversão à participação da sociedade civil em diversas áreas, e aí não só na segurança pública, mas também em outras, como educação, saúde, enfim. Né? Uma das primeiras medidas do governo federal foi a desativação de conselhos indiscriminadamente. E isso vai na contramão exatamente do melhor desenho de políticas públicas. Não existe nenhuma política pública que seja bem concebida, desenhada e executada sem a participação efetiva da sociedade civil. Né? Afinal, é a sociedade civil que é destinatária dessas políticas públicas. Portanto, ter atrasos ou ter algum tipo de aversão à participação popular demonstra, de fato, aí uma ineficiência, e além de uma ineficiência, a gente pode até, em alguns casos, situar aí uma política de um viés um pouco autoritário, no sentido de não conversar com a sociedade civil. Né? Um fato bastante ilustrativo disso que nós estamos falando é, logo no início da gestão do ministro da Justiça, a indicação da Ilona Szabó, né, para o Conselho ali, né, de Política Penitenciária, que foi vetada, né, pelo partido do governo, ao argumento de que ela não teria o perfil ideológico indicado, né, para compor aquele conselho. Então, ali bem se vê que não é um conselho que realmente tem uma vocação ali de estabelecer uma pluralidade de opiniões, uma diversidade de pontos de vista para realmente engendrar políticas públicas adequadas, né? Um conselho meramente chancelador de decisões já tomadas previamente. Hoje mesmo eu vi uma notícia que a ONU cobrou satisfação do governo em relação à dissolução de conselhos, e a resposta por parte do governo foi de que eles estão custando caro, então precisa realmente reformular essa questão dos conselhos. Mas o que a gente vê é que não existe vontade política parece de ouvir a sociedade. Um outro dado que a gente estava falando dos estados, mas o próprio governo federal usou apenas 6,5% dos recursos previstos em segurança pública. É muito baixo, é muito pouco investimento. Muito pouco investimento. E dentro desse quadro da segurança pública não se pode esquecer que nós temos ali na esfera federal, e isso também repercute, a questão da emenda constitucional, né? A emenda 95, que colocou ali um limite para despesas discricionárias por parte né, em todos os níveis, e isso também impacta na segurança pública. Então, no Ministério da Justiça, por exemplo, existem várias rubricas que possuíam uma dotação orçamentária superior nos anos anteriores e que agora não só estão menores, como estão compartilhando com outras rubricas.
Então, por exemplo, ali as verbas destinadas ao controle da tortura, ou as verbas destinadas à questão da proteção de testemunhas em situação de risco, essas verbas todas estão sendo contingenciadas em nome dessas políticas de austeridade. Políticas públicas eficazes custam dinheiro, né? Políticas públicas eficazes exigem dispêndios. Então, é uma questão realmente de definição de prioridade. O que é prioritário? Vamos ter políticas públicas de qualidade ou vamos gastar esses recursos só fazendo, né, jogos de cena, enfim, como a convidada que falou antes de mim falou aí também, né? Sim. Cláudia, muito obrigada pela participação, por trazer as explicações, por trazer dados tão importantes aqui para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Grande abraço para você, até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Vamos só para finalizar, o que vocês acham que nesse momento seria essencial para debater governo, sociedade civil, quando a gente fala de segurança pública? Eu me preocupo muito com a questão penitenciária. Eu acho que Sim. Isso implica muito aí na questão da segurança pública. Eu explico por quê. Os presídios estão superlotados, né? As condições humanas são terríveis. Eu acho que isso aí mereceria uma atenção especial do governo, dos estados, porque uma das funções da pena seria a ressocialização, além de punir, obviamente, né? Mas não dá para ressocializar ninguém do jeito que está o sistema. Sim. Infelizmente, a pessoa vai ser encarcerada, às vezes até sem motivo, né? Teria uma alternativa, enfim. Mas isso quando acontece, a pessoa vai para o sistema, quando ela volta pior. Pior que é um debate que só acontece quando a gente ouve notícias de massacres. Daí esse tema do encarceramento volta à mídia, porque fora disso a gente não ouve debate. Aqui então, a gente tem, é importante falar. Eu acho que teria que ter uma preocupação maior, até da política de direitos humanos, com relação à penitenciária. Sim. Davi? Antes que eu me esqueça, eu queria deixar um abraço para os meus alunos da USCS, né, e também para os colegas lá da Academia de Polícia. Bom, eu acho que com relação a essa questão do Estado e sociedade civil, a sociedade civil ela tem que se convencer, né, que é possível você ter uma polícia eficaz, uma polícia que realmente consiga elucidar crimes, que consiga prevenir, mas que de outra banda também respeite direitos, né, que assegure direitos, né. Não por acaso, os lugares mais seguros do mundo são lugares em que a cidadania, os direitos fundamentais do cidadão são os mais respeitados, né? Eu não conheço lugar do mundo em que você tem os direitos fundamentais respeitados e que sejam países desenvolvidos, eu acho que não é por acaso, né? Então, eu acho que aqui no Brasil, por conjunturas históricas, políticas, a gente associa muito assim, a gente só vai ter uma polícia, a gente só vai ter... parece que são coisas excludentes, a gente tem que escolher ou ter segurança, ou ter direitos, ou ter liberdades. E, a meu juízo, não são coisas excludentes. A gente deve ter os dois, né? Podemos viver num ambiente democrático, com liberdades públicas, mas com segurança, né? Então, eu acho que esse é o grande, a meu juízo, o grande debate que a sociedade brasileira deve travar hoje, né? Também com o parlamento, enfim, tentar trazer isso, né? Trazer, sim, políticas públicas de segurança, profissionalização do policial, como as colegas afirmaram, eu acho que é muito importante, mas, sobretudo, também assegurando direitos, né? A gente não pode pensar numa segurança pública violadora de direitos. Sim. Né? Claro. Eu acho que isso é fundamental. Pessoal, agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Bom, para todos ficar por aqui, lembrando que você também pode assistir ao nosso programa em reapresentações hoje às 11 horas da noite, amanhã às 9 horas da manhã, isso de segunda a sexta. Você que acompanha pelo YouTube, não deixa de dar o like, pelo Facebook também, se você quiser compartilhar também. Pessoal, é isso. Até amanhã, um ótimo final de tarde e o Bom para Todos volta na quinta-feira. Até lá.